Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal YouTube aqui no Imparável e também ao Imparável Cast no Spotify. Se você estuda para concurso público e às vezes sente que não vai dar conta, a história de hoje vai te inspirar de maneira definitiva. Minha convidada é Márcia da Silva Teixeira, de 52 anos, casada e mãe de 7 filhos. Com uma infância difícil, Márcia viu a mãe ser espancada pelo pai e trabalhar em muitos lugares para sustentar a casa. Muitas vezes até comida faltou. Diante disso, parecia impossível sonhar com uma vida diferente. Mas em 2011 tudo mudou. Quando o marido se aposentou, ele disse: "Agora é sua vez, vá atrás dos seus sonhos." Na época, o caçula ainda mamava, mas foi a oportunidade que Márcia precisava para começar a faculdade e iniciar de verdade sua preparação para concursos públicos perto já dos 40 anos de idade. A rotina era exaustiva: cuidar dos filhos, da casa, trabalhar e ainda arrumar um tempo para estudar. Mesmo assim, Márcia usava cada instante no ônibus, nas tarefas domésticas de madrugada, para assistir a videoaulas, revisar PDFs, resolver questões e mais. E todo esse esforço valeu a pena. Hoje ela é assistente social concursada em Macaé, no Rio de Janeiro, tomou posse há apenas 2 meses e também se orgulha do desempenho alcançado nas provas do TRT 15, TRT Rio de Janeiro e na Polícia Federal, na área administrativa, onde conquistou a única vaga prevista para Cuiabá. O concurso ainda não foi homologado, mas ela está em primeiro lugar aí para essa vaga e deve em breve também ser nomeada para mais esse concurso. É com muito orgulho que dizemos que Márcia é aluna GRAN, traz muito orgulho aqui, muita alegria para casa e vai contar um pouco da sua história. Márcia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Olá, boa noite, Gabriel. Boa noite. Assim, a saldo aí a todos e todas, né, que estiverem escutando ou vendo, né, esse momento. E, assim, vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha história, né? Vamos ver se vocês se inspiram também, né? Não desistam, né? E continuem na caminhada dos concursos públicos, né? E, assim, alcançando a tão desejada vaga, né? A gente só precisa de uma vaga, né? A gente tem que entender que só precisa de uma. Exatamente. Márcia, infelizmente você teve uma infância muito difícil. A ausência do pai, a mãe sofreu abusos. Sim. Como é que foi esse período para você? O que que isso te trouxe ali de visão de mundo à época? Na época, isso não era muito falado, né? As mulheres tinham receio de denunciar, né? Os seus companheiros, os seus maridos. Então, eu cresci numa época bem difícil. E aquele ditado, né? Também que se falava que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, as pessoas viam no caso, o meu pai, né, cometendo essas violências, né, e a gente era criança, e não faziam nada, né, não faziam nada, e a gente cresceu assim, né, até que a minha mãe, ela tomou coragem e se separou, né, abriu mão desse relacionamento por amor de nós filhos, né, a gente já estava adolescente. Ela viu que não havia uma necessidade, que ela poderia trabalhar, e ela foi à luta, né? Foi trabalhar, foi de várias funções diferentes para poder manter a gente, né? A família um tempo ficou separada. Quando ela viu que não estava dando conta, ela dividiu os filhos, né? Com os parentes, né? Inclusive com meu pai, um dos meus irmãos ficou com meu pai, e eu fiquei com a avó. E foi um momento muito difícil, né? Foi um momento de muita dificuldade. Hoje eu vejo, né, que assim, ela foi uma vitoriosa, porque conseguiu criar a gente, né? Os 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, e nenhum deles seguiu caminhos tortuosos, todos eles
são pessoas de bem. Então, foi para ela, né, é uma vitória, né? Na casa da minha mãe, meus irmãos estudaram um pouco, né? Já estão estudando, um deles já está estudando. Só eu consegui fazer o ensino superior. Minha mãe tem ensino médio, meu pai também, né? Falecido já. E na casa da minha mãe, só eu consegui completar o ensino superior, né? E com muita dificuldade, já depois de um tempo já. Eu vim a estudar novamente já com... Eu acho que quando eu tentei de novo, eu tinha 38 anos, que eu tentei pedagogia lá na UNEB. Nós estávamos morando na Bahia na época, nossa família, né? Eu já estava com 5 filhos. Eu estava com 5 filhos. Aí fui tentar fazer pedagogia, porque a faculdade era perto de casa. Então, eu pensei, não, vou tentar o meu sonho, vou tentar. Aí eu fiquei 2 semestres. Eu tive que abandonar, porque meu esposo era militar, né? Então, ele tinha um tempo para poder ficar naquela capitania, né? Aí a gente teve que se mudar, a gente se mudou novamente. Aí eu perdi a oportunidade de continuar os estudos. Eu vim a retornar muitos anos depois, né? Eu já estava com, eu acho que 45, eu acho que eu estava com 46 anos, 45, 46 anos, que eu voltei novamente a estudar, né? Fazer pré-vestibular, né? Meu esposo me acompanhou na época também. Nós fazemos juntos. E a senhora terminou o ensino médio na idade ali convencional? Como é que... Eu terminei o ensino médio com uns 20 anos, 21 anos. Eu trabalhava para poder pagar meu ensino médio. O ensino fundamental, no caso, era o primeiro grau, antigo primeiro grau, eu fiz com bolsa de estudos. O segundo grau, o antigo segundo grau, uma parte dele eu fiz com bolsa, acho que 6 meses com bolsa, e o restante eu fazia faxina para poder pagar. A minha bolsa foi suspensa, e aí eu fazia faxina para pagar. O último ano eu já trabalhava numa loja, o último ano do ensino médio eu já trabalhava numa loja, e aí com o dinheirinho que eu recebia, eu conseguia pagar, porque era uma escola particular, né? Não era escola pública. E a senhora teve 7 filhos, tem 7 filhos? Sim. Casou-se cedo, foi mais cedo, como é que foi? Eu casei com 22 anos, né? Casei com 22. Meu marido na época tinha 32 e eu 22, né? Casei e trabalhava numa loja de roupas e calçados, né? Quando eu casei, aí eu fiquei em casa, né? Fiquei em casa, não larguei o trabalho, já tinha terminado o antigo segundo grau, já tinha terminado, e fui ser dona de casa. Fui ser dona de casa, cuidar da casa, fui tendo filhos, né? Meus filhos um atrás do outro, vinha 1, 2, 3, né? Foi um atrás do outro até a quinta filha. E nesse meio tempo eu não estudava para concursos, eu só cuidava da casa, só da família, mas a despesa foi aumentando, as dificuldades foram vindo, né? Eu vendo que meu esposo tinha, o que ele recebia era pouco, né, para manter a família grande que a gente tinha. E aí, nesse meio tempo, acho que eu estava com o Joel. Joel nasceu na Bahia. Nesse tempo que eu comecei a querer voltar a estudar lá na Bahia, que eu fui fazer a faculdade de pedagogia. Nesse tempo, já vinha no meu coração o desejo de voltar a trabalhar. Só que eu estava com um filho recém-nascido, né? Quando eu comecei a fazer essa pedagogia, eu estava com um filho recém-nascido. Eu ia para a faculdade com o filho, no braço. Os professores permitiam que eu assistisse aula com ele, né? Para amamentar e tudo. Mas aí eu já tinha o desejo de voltar a trabalhar. Mas como fazer isso? Como voltar a trabalhar? Tendo a quantidade de filhos que eu tinha, né? Eu não tinha condições de pagar alguém para ficar. Né? Eu tinha uma amiga que me ajudava, né? Às vezes ela dava uma mão para mim, mas eu não tinha condições de pagar alguém para ficar integral, né? O que meu esposo recebia não dava. E aí o tempo passou, eu voltei para o Rio, né?
e eu já estava com, o Moisés já estava maiorzinho, já estava com uns 3 anos, mais ou menos. Aí meu esposo se aposentou. Ele se aposentou e falou para mim assim, ó, Márcia, agora eu me aposentei, e aí você vai atrás do seu sonho. Você vai fazer o que você quer fazer. Você quer fazer o quê? Você quer fazer faculdade? Vai fazer faculdade. Você quer trabalhar? Vai trabalhar. Eu fico com as crianças, né? Que já tinha adolescente em casa, né? Já tinha adolescente. Os menores era o Joel, que estava com, acho que ele estava com 3 ou 4 anos, e o Moisésinho, que ia completar 2 anos, estava com 1 ano e 8 meses, mais ou menos. E eu fui buscar trabalho, Gabriel. Fui buscar trabalho, consegui uma vaga de empacotadora, né? E tudo. Fui no mercado que abriu, um grande mercado, até hoje ele existe, que abri, né? E eu fui atrás desse trabalho, assinaram minha carteira. Mas meu esposo não sabia que eu tinha conseguido essa vaga. Aí meu esposo falou assim para mim, quando eu cheguei em casa, ele falou assim, você conseguiu a vaga? Aí eu falei sim, mas eu não tinha dito qual era a vaga, de que era, né? Aí eu falei para ele qual era a vaga. Aí ele falou assim, Márcia, você tem capacidade para fazer mais. Você vai ficar muito cansada. Você vai ficar muito cansada, você tem capacidade de fazer mais, de trabalhar na área administrativa. Você é auxiliar administrativo, você se formou no ensino médio de auxiliar administrativo. Aí eu repensei aquela situação, né? E fui lá, voltei lá e desisti dessa vaga de trabalho, né? Como empacotadora. Na semana seguinte, eu já tinha participado do pré-vestibular social, tinha feito a prova da UERJ, tinha ficado bem colocada, né? Eu poderia escolher qualquer curso que eu quisesse, assim, da área que eu queria, que eu ia conseguir fazer com a nota que eu tirei B na época. E aí, na semana seguinte, saiu o resultado que eu havia conseguido a vaga, né? Minha nota foi B e eu havia conseguido a vaga na UERJ, que era para levar os documentos. Já tinha escolhido o curso que eu queria, que era serviço social, e fui levar os documentos. E o horário que o curso era à noite. Se eu tivesse continuado naquela vaga de trabalho que eu havia conseguido, era no horário do estudo. Então, hoje eu penso que eu fiz uma boa escolha. Eu deixei lá, aquela vaga lá, mas eu fui em busca de algo maior, né? Algo que poderia me beneficiar e beneficiar a minha família, né? Como é que apareceram os concursos aí na sua vida? Então, o concurso foi justamente quando eu fui lá nessa entrevista, né? Para essa vaga, tá? Foi para essa vaga aí que eu fui lá para essa entrevista. Aí a moça do RH, né, a senhora que me atendeu, olhou meu currículo, olhou aonde eu tinha estudado, que era uma boa escola, né, bem conceituada, viu a minha formação, que eu fiz ensino médio em auxiliar administrativo, né? Aí ela falou assim para mim, Márcia, você não pensou em fazer concurso público? Assim, você quer essa vaga, mas assim, você tem potencial. Estou vendo aqui que você estudou e as suas notas são boas e tudo. Você faz concurso público. Você vai conseguir passar. Você vai conseguir passar como auxiliar administrativa mesmo. E aquilo ficou, assim, botou uma pulga atrás da minha orelha, né? Porque quando eu estava trabalhando, tinha 2 professores que iam até mim, né? Onde eu trabalhava na loja de venda de roupa e calçados. Tinha 2 professores lá dessa escola mesmo, de ensino médio, que eles passavam lá e me achava, assim, passava lá e viu em pé, chamando o cliente. E falava para mim, Márcia, você tem que fazer concurso público. Só que eu não entendia muito bem o que era aquilo, né? Eu não entendia muito bem que oportunidade era essa, né? Assim, eu achava aquilo muito vago para mim, né? Antigamente era jornal, né? Não tinha essa visualização que hoje tem, né? Era tudo jornal, não tinha essa questão da mídia que nós temos hoje, né? Explicando como funciona, né? E uma dessas professoras, uma professora de educação física, que eu me lembro, o nome dela era Fátima, não sei nem se ela é viva hoje,
ela estava formando um cursinho de pré-vestibular e preparatório para concurso público. E ela me convidou a fazer parte e falou assim para mim: Márcia, eu te dou um desconto e você vai fazer o curso comigo. Mas, Gabriel, eu deixei passar oportunidades, né? Ela assistiu 2 vezes, depois eu não a vi mais. E eu deixei passar a oportunidade, né? E aquilo ficou no passado para mim, ficou no passado. Depois eu até esqueci, aí há pouco tempo eu relembrei essa história, né? Estava relembrando essa história. E aí, outra vez que eu fui ouvir de concurso público foi com essa entrevistadora do RH. Aí eu lembrei, né, a história lá, quando eu estava trabalhando, que me chamavam para fazer concurso público, eu não entendia o que era. Eu não entendia nem como era o vestibular. Na época, tinha vestibular, né, na UF, que era perto de onde eu trabalhava, mas eu não entendia muito bem como é que funcionava aquilo, eu achava aquilo muito difícil. Eu achava muito difícil. E, enfim, assim que surgiu essa questão de concurso público, tá? Na minha vida surgiu assim, e quando eu comecei a estudar mesmo para valer, para concurso público, foi quando eu iniciei a faculdade na UERJ. Que aí eu não queria, desculpa, Gabriel, meu filho chegando. Eu não queria ficar só estudando, eu tinha que manter o estudo. Como é que eu ia manter o estudo? O que o meu esposo ganhava, só dava para manter a casa. Como é que eu ia manter a questão do transporte? Porque eu moro na região metropolitana e era distante da capital, né? Que a UERJ fica na capital. E eu moro em Itaboraí. Como é que eu ia fazer esse transporte, né? Como que eu ia manter xerox, né? Enfim, os livros, né? Tudo, né? Sem bolsa, porque eu não entrei como bolsista, porque como eu estudei em escola particular, eu não tinha direito à bolsa, né? Nem a cota, nem a bolsa. Então, eu entrei pela ampla concorrência mesmo. E aí eu pensei, agora eu vou tentar esse negócio de concurso público, vou pesquisar o que é isso. E comecei a pesquisar, aí tinha uns eventos que acontecia no centro da cidade, que era no dia do servidor público, que eu acho que é em outubro, aí tinha uns eventos grandes, sabe? Inclusive o GRAM participava desses eventos, junto com outras empresas, né? De concurso público. E aí de vez em quando eu estava nesses eventos, né? Aí, nesse evento, eu conheci a revista do GRAM. O GRAM, na época, não tinha, não era tão grande como é hoje, né, Gabriel? Na época não era tão grande como é hoje. Eu acho que era só em Brasília, se não falha a memória. Acho que era só em Brasília, eu acho. E aí eu conheci a revista do GRAM e assinei a revista. Eu acho que eu devo ter até alguma unidade dela, está guardada lá embaixo, no depósito que eu tenho ali. Mas essa revista, para mim, explicava muita coisa sobre concurso público e eu ficava apaixonada. Toda vez que chegava um exemplar, eu lia as matérias, os artigos, né? Tinha um personagem no final da revista que eu gostava muito. Eu acho que tem a ver com Aragonê, não sei se era Aragonê que era o desenho parecia muito. Hoje eu sei que é o professor Aragonê, mas era muito interessante, né, a revista. Então, ali, aquela revista também abriu meus olhos de estudar, de que era possível. Eu passei a fazer também um curso no IFRJ, que era um curso técnico, junto com a faculdade, tá? Eu estava estudando na UERJ e esse curso era à distância. Eu fiz a inscrição e comecei a estudar por ele à distância. Como é que funcionava? Eles davam apostilas para a gente estudar e tinha reuniões 15 dias com os professores, eles davam aula presencial. E esse curso era técnico em serviços públicos, Gabriel. Por que eu entrei nesse curso? Para poder aprender sobre concurso público, para poder eu entender como é que funcionava, né? Eu achei assim, técnico em serviços públicos vai falar sobre concurso público. E aí eu comecei a entender como é que funcionava o direito constitucional, direito administrativo, né? Passei a estudar aquilo também, juntamente com a revista. Aí consegui passar, aí durante esse curso no IFRJ, que eu não terminei, eu fui até quase os finalmente, né? Mas não consegui fazer o trabalho final.
Mas ele me abriu muitas portas. Eu fiz a prova do IBGE, né? Na época, eu já estava, acho que já tinha assinado o GRAM. Se eu não tinha assinado a plataforma, que eu acho que estava começando a plataforma na época, mas a revista eu tinha. E eu acho que eu comprei alguns livros também, que o GRAM também vendia livros, né? O ensino à distância do GRAM era muito baseado em livros, que eu me lembro. Isso tem tempo, tá, Gabriel? Tem tempo. Isso tem tempo. E aí eu também estudava por esses livros, tá? Também estudava por esses livros. Aí, como eu me dispus a fazer o concurso, né? Um processo seletivo do IBGE, que era para agente de pesquisa e mapeamento, eu fiz a prova era conhecimentos gerais, né? Era português, matemática e geografia. Eu amo geografia, amo geografia. E ali, para mim, aquela prova, para mim, foi maravilhosa, né? Eu fiz a prova com muita atenção, acho que eu quase gabaritei aquela prova. Eu não tirei primeiro lugar por pouco. Eu acho que eu fiquei em quinto, se não me falha a memória, nessa prova. E chamou rápido, terminou o processo seletivo, homologou. Quando deu 5 meses, eu estava no primeiro semestre da faculdade. Chamou. Eu estava indo para a faculdade, aí eu recebi uma ligação, aí falou assim, a senhora é a dona Márcia, da Silva Teixeira? Aí eu falei assim, eu mesma. Aí estava com um sinal muito ruim, eu falei assim, eu vou te retornar depois. Aí ele falou assim, eu sou do IBGE. Aí eu falei assim, que bom. Mas aí o sinal caiu e eu não pude continuar naquela hora, né? Mas depois meu esposo entrou em contato, eu mandei o número, meu esposo entrou em contato. E aí me falaram, né? Depois me retornaram, me falaram que era a vaga lá que eu tinha passado, né? Para a gente pesquisa e mapeamento. Eu assumi a vaga e fiquei lá quase 3 anos, Gabriel. E durante esse tempo eu assinei o GRAM online, né? Assinei o online e continuei os estudos. Estudava no livro, aí passei a estudar na plataforma, né? Que era bem melhor, né? Era bem melhor do que o livro. Assim, o livro também tem o seu valor, que você pode carregar ele para tudo quanto é canto, né? Mas a plataforma ela tem mais funcionalidade. Naquele tempo, a plataforma do Grande era uma plataforma de ponta, né? Vocês já iniciaram já com muitas ferramentas também, né? Foi melhorando ao longo do tempo, mas já era muito boa. A parte inicial da plataforma já era muito boa, fácil de mexer e tudo. Eu, então, que estava aprendendo, né? A mexer em computador, para mim, assim, estava tranquilo, né? Conseguia mexer. E como é que, avançando um pouco, né, você fez esse concurso para assistente social em Macaé, cargo que você tomou posse agora tem 2 meses, é um cargo bom ali, né, que você já está há algum tempo trabalhando. Como é que você conseguia conciliar tanto de coisa, faculdade, trabalho, filhos, estudos, para concurso, Assim, 7 filhos, né, no caso? São 7 filhos, né? Já são adultos, né? Eu tenho 4 filhos casados, tenho uma neta e um neto. 3 filhos são servidores públicos, né? Já são servidores públicos, um filho trabalha na área privada. E tem 3 filhos comigo, morando comigo ainda, são 3 rapazes, né? Também estão estudando para concurso público também. Ainda não conseguiram, mas eu acredito que ao longo do tempo de estudo eles vão conseguir, né? Conciliar tudo isso, aí eu digo para você que esse tempo todo, eu iniciei lá atrás falando que meu esposo me ajudava, né? Então, se eu não tivesse apoio familiar em casa, né, meu esposo, né, e os filhos também que cresceram e também auxilia também, né, na rotina da casa, não seria possível, né? Porque tem que ter uma disciplina, né? A gente tem que ter tempo, tem que ter foco, né, para estudar. Indo para a faculdade, na faculdade eu usava a biblioteca da faculdade, que é um local de silêncio, né? É um local que é para estudo, eu aproveitava também aquele momento para fazer os resumos, né? Para fazer questões também, né? A gente usa diversas estratégias, né? Eu imprimia os slides da plataforma, os PDFs, eu imprimia tudo. Eu tenho muita coisa impressa, muita coisa.
Claro que a lei seca você tem que estar sempre de olho, né? Você tem que ir direto lá no Gov lá e baixar as legislações, né? Atualizadas, mas aquilo que era matéria sem ser, né, de legislação, sem ser lei seca, eu imprimia tudo para poder ter, assim, não precisar da internet para poder estudar, né? A internet é boa sim, né? É bom sim, mas tira um pouco da sua atenção. Então eu imprimia tudo para poder ficar focada mesmo, fazer marcações, né? Fazer os mapinhas, né? Minimamente para poder só direcionar o entendimento, né? Para não se perder. E assim eu ia estudando, fazia meus bloquinhos de anotação, tenho um caderno também, que eu anotava muita coisa, né? Da minha área. Assistia também às revisões que o GRAM, né, disponibilizava. Depois de um tempo, né, depois de alguns anos, o GRAM também colocava simulados, né, também. Então, foram diversas estratégias. Hoje eu sou assistente social em Macaé, mas lembrando você que eu me formei em 2020, tá? Então, os cargos que eu passei antes não foi de serviço social, foi outros cargos que eu passei, de prefeitura e tudo, e assumi. Isso durante a faculdade, né? Saía de acabava o contrato, porque o processo seletivo do IBGE, por exemplo, é contrato, e já emendava em outro, mas tudo para poder manter a minha faculdade, né? Cargos escada, né? Como o professor Agonet fala, né? Cargos escada, para poder você ir avançando, né? Ao longo do tempo. E ter condições de pagar despesas, né? Pagar a despesa que você tem, de viajar, né? Para ver se você tem que fazer concurso em outro estado, né? Pagar a despesa que você também tem na preparação, né? Que você tem uma custa também, você tem que pagar. Então, tinha que ter recurso para isso, né? Eu tinha que ter recurso para isso sem mexer no orçamento familiar. Né? Então, a gente tem que ter sabedoria também, né? Sabedoria para poder equilibrar tudo isso, né? Equilibrar. E você foi bem também no TRT 15, TRT Rio de Janeiro, e conquistou a única vaga da Polícia Federal, área administrativa, concurso recente agora, em Cuiabá. Como é que foi a sensação de ver esses bons resultados aí já nesta etapa de vida? Assim, do TRT, já venho estudando para tribunais faz um tempo, venho fazendo provas, né? Como eu disse a você, eu fiz o TRF 4, fiz TRF 1, mas não fui bem, né? Fiz TRF 6, fiquei nas duas listas de técnico e de serviço social. Não fiquei bem colocado, mas meu nome está lá, né? O nome está lá. Eu falei assim, bom, consegui botar o nome lá, vou continuar. Aí fiz o TRT Rio, TRT Rio, TRT Rio. Aí saiu o resultado, eu fiquei em segundo da cota, né? Mas empatada, eu acho que foi o TRT Rio que eu empatei, eu acho que eu empatei com a outra, com a primeira colocada da cota, acho que a nossa nota é igual, né? Só divergiu só, eu acho que foi no objetivo, se não falha a memória. Aí eu fiquei em segundo, porque ela acho que foi melhor na específica. E TRT Campinas, também fiquei em segundo da cota. Assim, foi em sequência, assim, esses resultados foram em sequência. Eu acredito que se eu estudar um pouco mais, né, me esforçar um pouco mais, vai melhorar mais. Vai melhorar mais a nota, né? Eu acredito nisso. E agora a PF, para mim, foi uma surpresa também, né? Eu estudei para essa prova, né? Peguei alguns trechos que não tinha nas outras provas. Eu sou assim, Gabriel, eu faço uma comparação de editais, né? Tem editais que tem pontos para a minha área, né? Que é serviço social, que é igual. Então, eu só vou revisar, entendeu? E tem pontos que são diferentes. Esse, sim, eu vou dar mais atenção para poder ficar equilibrado, né? E assim eu fiz na PF, né? Que tinha alguns pontos que não era igual aos tribunais e eu acrescentei no estudo, né? Eu estudei com mais atenção.
E, para minha surpresa, deu certo, né? Deu certo essa estratégia, para minha surpresa. Sim. E a vida melhorou um pouco aí depois de assumir o novo cargo? Nesse que eu estou agora de Macaé, é assim, eu era agente de endemias na prefeitura de Rio Bonito, né? Estava com as endemias, estava já 1 ano e meio, estava em estado probatório lá. E aí, Macaé, para minha surpresa, convocou bastante assistentes sociais e psicólogos, né? E professores, e eu estava dentro nesse meio. No momento agora, eu estou experienciando, né? Estou iniciando o processo ali, né? Estou gostando, né? Do trabalho ali, né? Da equipe, tudo, onde eu estou alocada. E ainda estou sentindo gostinho ainda do vencimento, ainda estou ainda, né? Eu estou há pouco tempo lá, né? Estou 2 meses lá só. Vai fazer 3 meses agora, né? Eu acredito que vai mudar mesmo quando eu for para o outro cargo, né, Gabriel? Aí sim, aí vai melhorar mais, né? Vai melhorar mais, porque o salário é maior e tudo. Isso aí vai melhorar bem, né? Vai melhorar mais, pois é. Aí vai ser melhor pra gente. Mas Sempre enquanto isso, melhorar um a pouco. gente vai. Progressão, né? A gente, assim, cada carro que a gente passa, né, que a gente está tentando, esse concurso, o concurso escada, no caso, a gente vai tentando melhorar, né, nosso desempenho, tudo. A cada carro que você passa e você assume, você aprende muito. Você aprende com os profissionais, né, que você trabalha, e também aprende a valorizar também a questão de vencer. Assim, você quer vencer, então você valoriza cada conquista, você valoriza mais, né? Você vai valorizando tudo aquilo que você conseguiu, mesmo que ainda não seja o carro que você quer estar, mas você chegou até ali, né? Então a gente tem que valorizar, né? Cada momento, né? Assim, viver viver os momentos de trabalho, né? E de conquista, sabendo que assim tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena todo o esforço, né? Toda a dedicação. E, Márcia, você que retomou a faculdade com quase 40 anos, com 2 filhos pequenos, fez concursos aí já na casa dos 50, tomou posse aí recentemente, depois dos 50, vai tomar posse também na PF, se Deus quiser, em breve. Qual conselho você daria ali para as pessoas, para as mães que têm um desafio adicional ali, todo o cuidado que exige essa nobre, né, a mais nobre das funções, também as pessoas que estão começando ou recomeçando a vida profissional, é uma etapa diferente da vida. Qual conselho você daria para essas pessoas não desistirem, para essas pessoas serem imparáveis, como você foi e é na sua jornada? Assim, o conselho que eu dou é que realmente não desistam, né? Permaneçam tendo sonho. Acho que sonhar é maravilhoso, mas nós temos que sonhar, né? Acho que o sonho, ele move a gente, né? Move a vontade, o desejo, né? A dedicação, a disciplina. Então, o sonho, ele tem que estar sempre, você tem que estar sempre olhando esse sonho e não achar que ele é impossível. Ele é possível, sim. Ele é possível. Né? Pode ser difícil, né? Pode ser difícil, mas toda dificuldade vai valer a pena você vencê-la, né? Vencer a dificuldade, né? Tá com os filhos pequenos, né? Não coloque empecilho que os filhos são pequenos, porque até os filhos, você ter os seus filhos, você olhar para eles, vai ser a força que você vai precisar para você conseguir avançar, né? Para você conseguir avançar. E assim, quando eu estava lá, quando eu comecei a faculdade, um dos filhos meus ainda estava amamentando, né? Que era o Moisés, essa última agora aqui do serviço social na UERJ. Ele estava eu falei agora, 1 ano, 8 meses, 2 anos. Eu estava amamentando ele ainda. Então, se eu colocasse um empecilho, estou amamentando, eu não vou para a faculdade porque eu estou amamentando. Não,
Vai sim. Planeja, vê a sua rede de apoio, quem você tem para te ajudar, né, para você continuar. Ou se não tiver ninguém, vai na faculdade, pede permissão, se pode levar, né, a criança. Lá na UERJ, por exemplo, nós criamos um grupo de luta que nós conseguimos, né, o grupo todo junto, lutando, conseguiu que a faculdade desse uma bolsa e um espaço para que as crianças ficassem, né? Eu não consegui colher esse fruto, mas eu fiz parte daquela luta, né? Para que essas mães que viessem depois de mim tivessem um espaço para deixar os filhos ou uma bolsa, auxílio para que pudesse colocar numa creche, enfim, e permanecesse estudando. Assim, não desista. Para os seus filhos também, você vai ser o exemplo para eles, né? Você quer que seus filhos se espelhem em alguém? Que se espelhem em você. Que se espelhem em você, que você seja exemplo para os seus filhos, né? Eu hoje continuo nessa caminhada do concurso também, para melhorar, sim, a vida da minha família, mas também para que meus filhos vejam em mim que é possível, né? Que os jovens hoje estão muito desestimulados, né? Sem esperança, né? Mas, assim, o caminho do estudo, né? Para a gente que é mais humilde, para a gente que é mais pobre, é um caminho possível ainda, né? É o caminho que vai abrir portas para você, né? Muitas portas. Se você for jovem, se for uma mãe jovem, o estudo vai te abrir portas. Eu não posso ir para a escola porque eu estou com meu filho. Faz a distância, faz um EJA, faz a distância, né? Mas não desiste, faz uma faculdade à distância. Aí o GRAN tem aí a faculdade do GRAN com preços muito bons, né? Mas não desiste de estudar, não desiste de ir atrás do seu sonho, né? De melhorar a vida da sua família, para que a sua família tenha mais condições, mais conforto, né? Meu sonho hoje é que minha família tenha condições de passear, para a gente ir passear, estar junto, né? Esse é meu sonho hoje, é um sonho tão simples, né? Mas, assim, para a gente que é humilde, que o recurso só dá para a gente pagar as contas, e olhe lá, né? Às vezes nem dá. Então, é um sonho simples, mas é o meu sonho hoje, né? Então, qual o seu sonho? Né? Você tem que olhar para esse sonho, né? Olha para ele com carinho e vai atrás dele. Não desiste, não. Márcia, muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa. Parabéns mais uma vez pela história. Sempre um prazer poder conversar com alunos, alunas que estão mudando suas vidas, conquistando aí novos territórios. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Agradeço. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Você pode nos acompanhar no YouTube, assine nosso canal se estiver no YouTube, ou você pode seguir esse podcast também no Spotify. Até a próxima, toda quinta-feira, às 19 horas, mais um episódio aqui no canal Imparável. Tchau, tchau. Fique com Deus. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.